certa vez um homem teve 12 filhos. E a mulher dele emprenhou de novo, nasceu o 13º. Ele ficou tão avexado que pensou, meu Deus, eu não tenho comida nem para comer, nem pão, nem leite, quanto mais esse menino que vai nascer agora, desmamado, o que é que eu vou fazer para ele? Ele ficou tão avexado, gente, mas tão avexado, que ele primeiro rogou a Deus. Deus, meu Senhor, me manda dinheiro, me manda moeda, me manda pão. E Deus nem respondeu. Ele começou a resmungar e ele foi tentar pescar. Quando ele chegou lá no riachinho, o riachinho já estava quase seco, mas ele se deparou, sabe com quem? Com a comadre morte. Ele olhou e disse, meu Deus, a comadre morte aqui. Ela disse, o que é que se aveste? Por que tu fica tão nervoso, homem? Sabe o que foi que ele disse? É porque eu tenho 12 filhos e vai nascer o 13º. A comadre morte disse, não se aveste não, que eu vou ser madrinha do teu filho. E em homenagem a teu filho, você agora vai ser médico e vai ganhar muito dinheiro, nunca mais vai faltar nada. Ele disse, como assim? Você vai ser médico. A morte disse, quando você for visitar um paciente, se me ver na cabeceira, pode encomendar até água, que ele vai ficar bom. Mas se me ver nos pés, é caixão e vela preta. Foi isso que aconteceu. A mulher preou, teve neném, tirou o bucho, e ele virou médico, ganhou muito dinheiro, mas de repente ele ficou sabendo que o rei, que era muito bravo, estava com o filho doente. Ele ficou até com medo de ir lá visitar o velório do menino, porque ele disse, meu Deus, se eu chegar, ou melhor, minha morte, né? Se eu chegar lá e ver a comadre morte nos pés, o filho do rei vai morrer, e o que é que o rei vai mandar fazer? Vai me degolar. Pois foi o que ele fez. Não foi degolado não, mas quando ele chegou lá na casa do rei, onde é que a comadre morte estava? Nos pés. Meu Deus, o homem ficou tão nervoso, sabe o que ele fez? Mandou os funcionários virar a posição da cama. A morte ficou tão indignada que foi-se embora. Outra vez a comadre morte chegou para ele e disse assim, vamos ali. Ele disse, promete que eu vou voltar? A morte disse, prometo. Dito e feito, ele foi. Só que quando chegou lá, sabe onde ele estava? Numa casa, maior que isso aqui. Maior que a casa de vocês. Era uma casa cheia de vela. Ele chega, ficou atordoado e disse, que vela é essa? O que isso representa? A comadre morte disse, cada vela representa uma vida. E aí ele ficou avexado, ficou agoniado e disse, meu Deus, e agora? E a minha? A comadre morte mostrou uma vela desse tamanho, gente. Mas de tão miudinha, e o fogo nem ia nem vinha. Mas ele disse, comadre, mas você prometeu que eu ia voltar. Prometi e vou cumprir. Estralou o dedo. Quando voltou, ele já estava deitado na cama, estribufando, gemendo e gritando, comadre morte, não me deixa morrer. Mas aí ele disse, comadre morte, deixa eu rezar pelo menos o Pai Nosso todinho, por favor, a meu último pedido. A comadre morte disse, vai miserável, pode rezar. E aí ele começou, gente, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. E parou de supetão. A comadre morte disse, você não disse que queria rezar? Reze tudo, miserável. Eu disse que queria rezar, mas não disse quanto tempo ia durar a minha reza. A comadre morte, indignada por ter sido enganada 2 vezes, foi-se embora. E foi o que aconteceu. Mas depois de muito tempo, ele já velhinho, ele tinha muitas fazendas. Ele passou por uma de suas fazendas e quando viu a cerca toda quebrada, toda arrebentada, e ele indignado disse, tomara que eu morra, mas não vejo o miserável que fez isso com a minha cerca. A comadre morte levou e disse, a gente engana a morte 1 ou 2 vezes, mas na terceira é enganada por ela. E foi isso que aconteceu. Mas teve outra vez que, você sabe quem é São Pedro, né? Pois bem, a mãe de São Pedro
Ela era muito maldizente. Tudo que ela falava, ela maldizia. Tudo. Se ela levava uma topada, ela maldizia. Se um menino paria, a mulher paria, ela maldizia. Não tinha nada de bom nessa mulher. Ela morreu. E foi para onde? Foi o inferno. São Pedro, quando chegou no céu, disse: meu senhor, por favor, veja, tire minha mãe. Eu não fui tão fiel a você depois que eu neguei, mas eu fui fiel. Mas agora, salva minha mãe. Ele fez: pois bem, meu filho, vá lá no livro da vida e veja se ela tem alguma coisa boa. São Pedro chega, pegou um livro desse tamanho, muito grande, gente, muito grande mesmo, desse tamanho assim, mas bem maior, e começou a folhear. Folheou e não achava nada de bom com a mãe dele. De repente ele achou, uma vez a mãe de Pedro estava lavando um quentinho, no riacho para fazer um guisado. E aí o que aconteceu? Uma folhinha de coentro se foi. E aí ela disse: que Deus a leve. Após Pedro chegou: Senhor, olha aqui a folhinha de coentro. Pois bem, pegue essa folhinha de coentro e jogue lá. E segure. E mande sua mãe segurar. Foi o que aconteceu. Ela: mãe! E aí estava peinada, tudo agoniada, tudo aperreada, que a morte estava lá, era fogo vem, no fogo vai. E de repente: pega na folhinha, mãe, pega. Ele pegou. Ela pegou. Na hora que ela pegou, Pedro começou a puxar. E ela começou a estribuchar. E o povo querendo ir também. E ela: vai, miserável, sai, miserável. A folhinha de coentro se rasgou. E aí ela ficou no lugar intermediário, que não é nem céu e não é nem inferno. Foi no purgatório. É aí, por isso que nasceu o purgatório, e é lá onde ela está. Mas teve outro caso também que aconteceu lá na comunidade. Certa vez, Benedito chegou na cidade, porque o patrão dele, dono de uma fazenda, disse: vá lá e vá comprar os mantimentos para a nossa fazenda. Benedito foi. Chegou lá, quando chegou na cidade, se deparou com quem? Com a morte. E sabe o que foi que aconteceu? Ele, perna para quem te quis. Chegou na fazenda: patrão, me dá um cavalo, me dá dinheiro, me dá comida, que eu quero ir para aquela fazenda, aquela outra que você tem, que tem um riachozinho bem bonito, porque eu me deparei com a comadre de morte e eu estou com medo. O patrão ficou com medo do Benedito e disse: pô, não, Benedito, vá. Deu um cavalo, deu um mantimento, deu fubá, deu tudo para ele ir. O patrão agoniado, sem entender o que estava acontecendo, foi na cidade. Quando chegou na cidade, se deparou, sabe com quem? Com a morte. E aí perguntou: ô morte, por que você assustou o meu Benedito? A morte disse: eu que me assustei com ele, porque eu não entendi nada. Eu agora mesmo eu tenho um encontro com ele lá numa fazenda que tem um riachinho. Foi isso que aconteceu, gente.